Somando Ideias, o podcast oficial do Colégio Abaco. No episódio de hoje... O que é o NHB? A UNHB ela coloca o nosso aluno como efetivamente um protagonista. Você vai fazer essa prova, mas também vai se divertir discutindo e aprendendo. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Vieira, o professor Ale Vieira, professor de produção de texto do ensino médio aqui do Abaco Ipiranga e de língua portuguesa dos 9º anos. Na verdade, hoje eu estou aqui como um professor coadjuvante, com 2 estrelas da cadeira de História, para falar um pouco sobre a ONHB, a Olimpíada Nacional de História. E de pronto já quero passar a palavra para os nossos 2 professores especialistas que comandam as aulas e acompanham as equipes que participam da NHB. Estou aqui com o nosso amigo Herbert, professor de História do Ensino Médio de São Bernardo, do Abaco de São Bernardo e também da Unidade de Ipiranga, e o nosso professor Mayon, professor de História da Unidade de Sumaré. Como vocês estão, meninos? Tudo certo, é um prazer estar aqui, eu sou o Mayon. Olá, eu sou o Herbert, vai ser um papo muito bom nosso aqui sobre a ONHB. Vamos começar pelo o que é a ONHB. Quem não sabe, o que é essa Olimpíada? Bom, a ONHB, a Olimpíada Nacional em História do Brasil, é, primeiro de tudo, uma das poucas Olimpíadas acadêmicas da área de humanidades que a gente tem. Especificamente da área de História, do que eu conheço, é a nossa única Olimpíada, que já começa como uma Olimpíada Nacional, o que é muito interessante. Então, para todo mundo aí que é um grande humanoide, que gosta das ciências humanas, essa é uma Olimpíada muito bacana, que trabalha só com a história do Brasil, dando medalhas aí para quem vai, o que é muito importante até para os acessos aos vestibulares, cada vez mais vagas para as Olimpíadas. Então, essa é a ideia, uma grande competição, mas que não tem só o caráter de competir, de ganhar medalha, mas também de aprender e ensinar muita história aí nesse processo. Quem organiza o NHB e por que é a Unicamp a melhor universidade do Brasil? Bom, quem organiza é a Unicamp, não é, como você já disse, a melhor do Brasil é a sua opinião, mas é uma das, não é? Pensando na Olimpíada por si só, como o Mayon mesmo disse, ela se coloca como uma Olimpíada, uma competição, mas ela é muito mais do que isso. Se você pega a concepção do projeto e que ele traz, análise de fontes históricas, isso é extremamente importante colocar os nossos alunos em contato com essas fontes, porque a Olimpíada traz um caráter de ser algo completamente diferente do que é feito numa sala de aula. Tanto que você pode juntar alunos de ensino fundamental, entre 8º e 9º, ensino médio, 1º, 2º e 3º, onde não existe um pré-requisito, não, tem que ser aquele aluno brilhante em história. Não, você gosta, você tem interesse no tema, e a partir dali, com as fontes históricas, você consegue desenvolver um projeto. E a Olimpíada ela encara muito bem esse caráter, onde agora, esse ano, vai ter edital de bolsa do CNPq, para os alunos de colégio estaduais que cheguem até a final. Então isso mostra um caráter nacional, aonde a gente quer englobar diversos grupos, onde esse ano também conseguimos que escolas públicas não paguem uma taxa de inscrição. Então mostra essa ideia de trazer esse debate, os temas onde a Olimpíada traz temas do passado, mas ela sempre relaciona com a atualidade. Isso coloca o nosso aluno muito ligado não só ao passado, mas sim como o passado ele se faz presente. Eu acho que isso dá um caráter excelente para a Olimpíada. Eu concordo, eu acho que o Instituto de Ciências Humanas lá, de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o IFISH, que é quem organiza, traz justamente essa concepção, eles olham para o passado com olhares do presente. Então, em geral, são sempre problemáticas muito, muito queridas, por nós do presente, que fazem o historiador olhar para o passado em busca de evidências, em busca de um processo que nos leva até hoje. Então, se a gente for pensar nas edições dos últimos anos, em 2022, o grande tema, o grande foco da Olimpíada foi a história das mulheres. Durante todas as fases, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que são as fases com questões teste, isso é bom pontuar, a Olimpíada ela tem, dentro dessa organização, momentos diferentes, de diferentes formas de avaliação. O tema foi aparecendo ao longo das questões teste, depois na grande tarefa, que é a nossa grande semifinal, a quinta e a sexta fase, eu preciso produzir um artigo acadêmico sobre a história das mulheres, e a final foi também sobre essa temática. No ano passado,
né, a questão foi sobre os povos indígenas, a questão indígena. Muito presente, né, a gente viu aquilo que estava acontecendo com os povos de Yanomami, né, e por isso os historiadores olharam e falaram, bom, isso não parece ser algo que está acontecendo só hoje, né, me parece que isso é algo de um longo processo, então vamos estudar isso, vamos trazer isso à tona, tornar isso uma oportunidade para os nossos alunos aprenderem muito mais que só fatos e eventos históricos por meio dessa grande competição, né? Você mencionou, fez um sobrevoo, né, com relação ao formato da Olimpíada. Fale um pouco mais, como que ela funciona? É individual? É em grupo? Como são essas fases exatamente? Você pincelou um pouquinho, mas conta um pouco mais sobre como funciona. A Olimpíada ela é feita em trios, né? Então, se você é de ensino fundamental, você pode ser com alunos tanto do 8º quanto do 9º, que você pode montar. No ensino médio, 1º, 2º e 3º. Não há necessidade de ser do mesmo ano, você pode mesclar isso. A Olimpíada são 6 fases online, então a sua equipe ela recebe na segunda-feira de manhã um e-mail com a prova, e ela tem até sexta-feira para eles enviarem. E a ideia é justamente que você tenha tempo, porque para mim uma palavra muito importante nessa Olimpíada é tempo, porque a ideia é que você tenha uma semana para você pesquisar, para você se aprofundar, para você buscar informações. Porque quando você vai responder, você sempre vai ter 4 alternativas nessa fase de teste, né? Onde você não tem efetivamente uma resposta certa, né? As perguntas elas têm valores, então 0, 1, 4 e 5. E a ideia é que na sua análise você entenda a pergunta, você entenda o documento, para aí sim, entre essas 4, você vê aquela que tem uma pontuação mais alta, na opinião da sua equipe. Eu tive casos de uma equipe falar, não, nós consideramos a C a melhor, perfeito, e a outra não, nós consideramos a B. E fica a critério da equipe. Quando você cumpre essas fases, a 5ª e a 6ª é um grande tarefão, que a gente fala, onde, por exemplo, o ano passado, que é ligado aos povos indígenas, a última tarefa, eles montarem uma aula. Eles tinham lá uma sequência de slides, onde eles deveriam montar um plano de aula, como se eles fossem dar aquela aula, utilizando todos os documentos que a própria Olimpíada foi fornecendo durante as outras etapas. E para você, toda vez para você passar de etapa, você tem que cumprir uma nota mínima, né? Porque tem essa pontuação. Você sempre são 10 perguntas e uma tarefa. E as tarefas vão variando, né? Você atingindo a pontuação necessária, você vai para a final na Unicamp. Que aí sim, vamos para lá, uma final presencial, aonde segue a mesma ideia. A sua equipe vai se reunir e ali você preenche. E sempre dando tudo certo, no final tem a premiação. E vale lembrar também, né, que da primeira fase até a 6ª, ou seja, todas aquelas fases que são online, contam também com a participação do professor orientador, né? Então, são trios de alunos, mas é um grupo que na verdade é quase um quarteto, né? Porque tem também o professor orientador. E esse é um ponto bastante importante, porque nas nossas aulas de orientação, nos nossos encontros com os grupos, esse é o momento de discutir, de debater. Então uma pergunta muito frequente dos alunos é justamente essa, né? Pô, professor, mas a prova é feita online, ela é em grupo, então todo mundo vai colar de todo mundo? Não é assim que funciona, né? A prova funciona muito mais nesse sentido de que nós, historiadores, trabalhamos com mais frequência, de análise, de crítica e, portanto, de chegar nessas respostas, né, que a gente julga ter mais pontuação. Quando chegamos lá na semifinal, que são a 5ª e a 6ª fase de produção, como foi ano passado, né, da aula, e a correção dela, que é uma correção dos pares, cada um dos alunos, cada um dos grupos, corrige grupos, as tarefas dos outros grupos, né? Tudo isso é muito mais o modo de operar de um historiador, de uma universidade, do que efetivamente da nossa sala de aula. E está aí um grande ponto, né, de destaque dessa Olimpíada. Ela joga a gente não só para decorar fórmulas, para decorar fatos e eventos, mas para discutir, para debater, ouvir ideias divergentes. E aí eu acho, né, que a gente pensa um pouco, não só numa competição, mas a UNHB é também educação, né? Ela propõe temas justamente para que a gente aprenda conforme a prova vai acontecendo. Isso é uma coisa muito importante para tanto nós professores quanto para vocês alunos que estão nos ouvindo, né? A gente saber, você vai fazer essa prova, mas também vai se divertir discutindo e aprendendo.
porque a Olimpíada vai te jogar a parte, ela vai te trazer à tona, falar, ó, e aí, meu companheiro, o que você acha desse tema aqui? O que a gente pensa sobre esses povos indígenas? O que está acontecendo com eles? Sobre a história das mulheres? Por que as mulheres não aparecem tanto na nossa história? Então, enfim, ela tem todos esses grandes valores aí que ficam dentro de uma grande competição. Pensando em tudo isso, e pensando no nosso currículo bastante amarrado, né, de ensino médio, de preparação para vestibular, é uma pergunta em 2 tempos. Eu queria saber se ela impacta no ensino regular de currículo, de história, e como esse impacto acontece em sala de aula, se de fato esse impacto acontece. Como que vocês enxergam essa questão? Eu acho que é um impacto super positivo, porque se você começa a olhar as questões de vestibular, elas são muito mais críticas hoje também. Não é aquela questão de decoreba, o que é, o que foi, quando foi. Muito pouco, quase não existe mais, aonde o nosso aluno ele aprende a ter um senso crítico, porque acho que a UNHB ela coloca o nosso aluno como efetivamente um protagonista, porque é ele que pesquisa, ele que trabalha, ele que debate. Nós professores estamos ali para mediar, né, para trazer ferramentas para eles, mas eles abraçam isso. E dentro de sala de aula, eu também consigo perceber uma grande diferença. E dentro da questão de notas mesmo, de rendimento escolar, porque as nossas questões também, avaliações, elas trazem esse fator da crítica, da análise de um documento, de uma interpretação. E a Olimpíada, ela aproxima ele mais e você consegue encontrar isso. Mas eu acho que a UNHB, ela também traz reflexo no mundo universitário. Porque quando você entra no mundo universitário, depende do curso que você faça. Você é um pesquisador, você é um produtor de conhecimento. E nas tarefas, nas questões, eles acabam por fazer isso. Então, um aluno que entra no ensino superior tem uma condição maior de interpretação, de análise, de crítica, de critérios para elaborar uma prova, um trabalho. Eu acho que a Olimpíada ela traz nesses 3 espaços. Eu acho que ela consegue contribuir de alguma forma, né? Mostrar novos horizontes para esses alunos. E se a gente for pensar de um jeito ainda mais prático, né, a gente viu várias vezes textos que caíram na UNHB, que foram trabalhados, aparecendo no Enem, aparecendo, né, no vestibular da Unicamp, no mesmo ano ou no ano seguinte. O que fazia com que o nosso aluno da UNHB, quando batia o olho naquele texto, já sabia, já sacava na hora o que é que o Enem queria de você, o que a Unicamp queria de você, porque esse texto já havia sido discutido várias e várias vezes. Para além disso, né, as temáticas, os debates da Olimpíada, tanto na sua fase dos testes com as tarefas, quanto na grande produção da semifinal, trazem todo um cabedal de formação a mais, né, de vocabulário e de referências que o aluno pode mobilizar, por exemplo, numa redação. Se a gente for pensar, né, em 2022 o tema da UNHB foi a história das mulheres. Em 2023 no Enem, o que caiu na redação? Justamente essa questão, né, especificamente voltada para as mulheres. Então aquele aluno que fez a semifinal da UNHB em 2022 e chegou em 2023 para prestar o Enem, já chegava tendo toda uma discussão feita, né, com todo um arsenal de possíveis referências, de possíveis ideias a serem colocadas ali. Então acho que tem um grande valor prático aí para esses alunos que querem participar da UNHB e estão pensando também nessa vida pós, né, na vida da sala de aula prática. Poxa, eu preciso prestar um vestibular no fim do ano. Não, isso vai te ajudar. A UNHB ajuda, ela nunca atrapalha. Agora eu queria saber de modo mais específico, né, como que a UNHB ela é organizada dentro do ABACO, das unidades do ABACO, e aí trazer um pouco mais da história do Herbert que tem na instituição. E também queria ouvir um pouco o Maion falar um pouco sobre essa experiência que você tem com relação à preparação para a UNHB. Vou contar um pouco o que vocês fazem para preparar os alunos e também durante a aplicação da Olimpíada. Bom, como que a gente organiza aqui no Colégio ABACO, né? A Olimpíada esse ano está indo para o seu 16º ano, então já é um bom tempo. Aqui no Colégio ABACO esse é o nosso 3º ano de Olimpíada, né? Óbvio que estamos criando uma cultura olímpica aqui dentro, então todos os anos nós estamos cada vez indo mais para frente
dentro da Olimpíada, porque os alunos vão conhecendo a prova, vão conhecendo a Olimpíada, e isso traz um crescimento. Nós temos, esse ano vai ser toda sexta-feira, né, em São Bernardo, nós temos 1h30 de encontro, aonde qual é a ideia? Que eles já tenham dado uma olhada na prova, já tenham trabalhado em cima dela, e aquilo que ainda ficou em dúvida, aquilo que não chegamos a uma conclusão, vamos abrir a questão, vamos abrir a prova e vamos juntos, debatendo. E é muito o que o Miami falou, não tem essa de cópia, a ideia é somar. Então você com o seu grupo pensou uma coisa, o outro grupo pensou outra, então por que vocês pensaram isso? Por que o outro grupo pensou essa outra ideia? Vamos pesquisar um pouco mais? E aí nós vamos indo junto, às vezes a gente fica uma aula em uma questão, mas é a melhor questão, porque dali você tira uma série de coisas que são extremamente importantes. Então aqui no colégio a gente segue esse molde, os alunos eles já dão uma lida na prova, que eu sempre peço para eles, começamos a Olimpíada, eu preciso pelo menos 1 hora por dia de cada um de vocês, até chegar sexta-feira, para a gente usar as horas que sobrarem para terminar. São 6 semanas de loucura, mas são as 6 semanas com as melhores loucuras que você pode encontrar dentro da história. O NHB ela acaba sendo, né, uma grande maratona para quem participa, né, e vai até a sexta fase, vai até a final. É isso, a gente vai gastar bastante tempo, mas na verdade não é nem gasto, né? É investimento, é ganho. Você está investindo agora esse tempinho, essa horinha, para conseguir ganhar muita coisa em julgamento crítico, né? Em análise de fonte, em leitura de texto, leitura de imagem. Então é isso, ela é investimento. Então você aí, aluno que está me ouvindo e está pensando, mas eu não gosto de gastar tanto tempo. Gasta esse tempo, vai ser bom para vocês. E eu acho que assim, nessa questão da preparação para a Olimpíada, eu separo em 4 grandes momentos. O primeiro momento é o pré-prova. Antes da prova começar, como é que a gente se prepara? E aí, se você está pensando em aparecer lá na aula do Ebert, aparecer na minha aula lá da Sumaré, para ver mais conteúdo de história, você está muito enganado. Já vou te frustrar agora, porque não é isso. Não tem como fazer uma aula de conteúdo para vocês, cara, porque o que pode cair no NHB? Qualquer coisa de história do Brasil, qualquer coisa. Desde a pré-história até hoje. Então, como é que eu vou te dar uma aula de conteúdo? Não tem como. A nossa preparação tem que ser em questão de método. Como que eu leio um documento? Como que eu julgo esses itens aqui da prova? Né? Então, essa é a parte mais importante. A gente vai entender método. E é um método que pode ser aplicado por NHB? Claro. Pode ser aplicado no Enem? Com certeza. Né? Então, de novo, só ganhos aí para vocês. Aí tem a fase, começou a prova. Beleza, vamos ler a prova, né? Vamos fazer esses testes juntos. O terceiro momento é quando eventualmente a gente chega na semifinal, que aí começa toda uma outra preparação de material, né, para essa semifinal, que a gente nunca sabe exatamente o que vai ser, mas sempre é um processo criativo e dentro aí da história, claro, dentro de um tema. E o último ponto é a preparação para a final, né? Chegando na final, que é sempre o grande objetivo, tem todo aquele negócio, clima legal de ir para a Unicamp, né? A gente precisa de uma outra preparação, porque aí os alunos vão fazer essa prova sozinhos, sem o professor, em um só momento. E aí a gente tem que ter mais leituras, a gente, né, precisa preparar a produção de um texto mais longo, de um texto mais aprofundado. Então são esses grandes 4 momentos, né, que, como a gente está falando aqui, são sempre investimentos de tempo. Você vai colher esse fruto lá na frente com toda certeza. Seja agora na própria Olimpíada, seja no vestibular, seja na sua vida acadêmica. Eu acho que os ganhos são inegáveis, assim, com relação à formação desse aluno em humanidades, para ser mais específico na área de história. E agora, para a reta final, né, eu queria tocar no coração de vocês. Eu queria que vocês colocassem aqui uma micro-história, um micro-aprendizado, micro-cena que vocês tenham vivenciado nos anos de participação do NHB, ou como aluno ou como professor. Vocês têm alguma história que vocês poderiam compartilhar rapidamente com a gente? Olha, acho que uma boa história é ver a reação deles. Então, assim, aquela ansiedade de toda segunda-feira, eles abrirem e ter o e-mail com a prova que passou de fase, e eles se envolvem. Ano passado teve uma equipe nossa que
acabou não passando e tudo mais, e falou, não, mas vocês vão continuar com a gente. Eles participavam nas outras fases, auxiliando como eles fossem parte daquilo mesmo, né? E depois, não, vamos montar um almoço, vamos almoçar todos juntos, porque é essa ideia. Você não foi para a final, mas você foi muito longe. E é importante a gente valorizar isso com eles, né? Não é só uma final, é o caminho que você faz que engrandece todo esse processo. E eles entendem, eles ficam extremamente felizes, onde eu tenho alunos que estão perguntando se eles já se formaram, se eles podem esse ano voltar para a escola para auxiliar os que estão começando, porque eles acham que eles têm uma experiência que eles podem levar para esse pessoal novo, e partiu 100% deles. Então, nessa hora eu tenho certeza que a Olimpíada, independente de uma medalha, ela deu muito certo na vida dessas pessoas e logo na minha também, né? Eu acho que pra mim eu poderia contar 2 histórias, mas eu vou começar e talvez eu vou ficar só na primeira, de um aluno que participou em outro colégio, né? Comigo da Olimpíada. Ele participou no 9º ano, participou no 1º ano, participou no 2º ano e participou no 3º ano do ensino médio. No 3º ano a gente conseguiu ir pra final. Ele acabou não medalhando, mas a gente foi pra final. Esse aluno, ele queria fazer história na Unicamp. Passou em história na Unicamp e no ano seguinte a gente se encontrou de novo na final, né? Eu já com outros grupos de alunos e ele lá como aluno de história da Unicamp. Então isso foi uma coisa assim tremenda, né? Porque eu tenho certeza absoluta que esse aluno, com toda a experiência dele na UNHB, já chegou lá na Unicamp sabendo, muito mais acostumado com o que é a história, né? Com o que é o modus operandi da universidade. E assim, é aquela alegria tremenda, né, de você ver essas gerações se renovando todos os anos dentro da UNHB e na universidade também. Eu tenho certeza que esse ex-aluno vai se tornar um professor que um dia talvez esteja participando numa bancada dessas com a gente e tenha esse prazer também da UNHB com seus próprios alunos. E para a final aqui, eu queria agradecer a presença de vocês, meus colegas, professores de História, da cadeira de História aqui do Abaco, São Bernardo, Ipiranga, Sumaré. Herbert, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, espero que essa nossa conversa tenha muitos frutos e cada vez mais nós temos alunos e professores participando dessa Olimpíada. E Maiãozinho também, por ter se deslocado até a unidade de Ipiranga para poder conversar com a gente, muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de conversar um pouquinho sobre essa Olimpíada que encanta tanto a nós, professores. Universidade de Campinas, nos aguarde, estaremos aí para a final em 2024. Eu queria agradecer vocês, ouvintes, e espero encontrá-los numa próxima edição do nosso podcast. Um grande abraço, até mais.